E aí, que tal embarcar numa viagem no tempo? A gente vai para um lugar de heróis, deuses, monstros, mas também de ideias, sabe? Ideias tão fortes que, olha, mesmo depois de milhares de anos, elas ainda estão por aí, moldando o nosso mundo. Então se prepara, porque nossa aventura pela Grécia Antiga está só começando. Imagina só a cena: um mar azulzão, que brilha com o sol, montanhas enormes e um monte de ilhas pipocando por todo lado. Lindo, né? Mas esse lugar não era só um cartão postal, não. Foi o palco de uma das maiores histórias da humanidade. E olha, viver ali não era moleza. Com tanta montanha e mar por perto, os gregos tiveram que se virar. Eles viraram navegadores fantásticos, comerciantes espertos e, acima de tudo, um povo que amava a liberdade como ninguém. Sabe quando a gente fala em democracia, teatro, filosofia? Então, tudo isso basicamente veio deles. Foi tipo um presente que eles deixaram pra gente. Mas, óbvio, a Grécia Antiga também tem lá seus segredos, seus mistérios, e a nossa missão aqui juntos é justamente essa: desvendar esse legado incrível, tanto as partes famosas quanto aquelas que o tempo acabou esquecendo. Bora lá? Ok, nossa primeira parada vai ser no mundo mágico. Pensa numa época em que os deuses andavam entre as pessoas e os mitos. Bom, os mitos explicavam absolutamente tudo. Mas e quando as histórias já não bastam? O que acontece quando alguém começa a querer mais do que só uma história? É aí, nesse ponto, que a busca pela verdade começa de verdade. Para os primeiros gregos, o mundo era totalmente mágico. Tipo, caiu um raio no céu. Ah, com certeza era Zeus, o chefão dos deuses, mostrando quem mandava. O mar ficava bravo e vinha uma onda gigante. Culpa do Poseidon, certeza. E os heróis, como esse aí no vaso, o Aquiles, lutavam lado a lado com os deuses. Essas histórias, sabe, elas não eram só para entreter, não. Eram como um manual de instruções que ensinava o que era ser corajoso, ser justo, como viver a vida no fim das contas. E esse universo era uma loucura. Tinha deuses que agiam iguaizinhos a nós, com raiva, ciúmes. Tinha heróis em missões que pareciam impossíveis. E, claro, monstros fantásticos como o Minotauro. Cada mito era um jeito que eles encontraram para responder aquelas perguntas que todo mundo faz, né? De onde a gente veio? Por que o tempo muda? Era, de certa forma, a ciência deles, só que contada de um jeito muito mais divertido, com altas aventuras. Só que aí aconteceu uma coisa inacreditável. Alguém, em algum lugar lá da Grécia, parou e pensou: peraí, essa história do raio de Zeus é bem legal e tal, mas por que os raios acontecem de verdade? Qual é a causa real por trás disso? Essa perguntinha tão simples, por quê? Ela mudou absolutamente tudo. E foi essa curiosidade que deu origem a uma das maiores invenções gregas de todos os tempos: a filosofia. A palavra em si já diz tudo. É grega. Philo, que é amor, e sofia, que é sabedoria. Ou seja, amor pela sabedoria. Isso foi uma verdadeira revolução, porque em vez de só aceitar as histórias dos deuses, eles decidiram investigar, usar a cabeça, a lógica, a razão, sabe? Viraram tipo uns detetives do conhecimento, tentando desvendar os segredos do universo. Foi a grande virada de chave, do mito para a razão. Mas, claro, essa mudança não rolou da noite para o dia. A história da Grécia é tipo uma série longa, sabe? Com várias temporadas, ou eras, como a gente chama. E cada era teve seus próprios heróis, seus perrengues, suas grandes vitórias. Então, vamos dar uma olhada em como essa jornada toda foi acontecendo ao longo do tempo. Dá uma olhada nessa linha do tempo, é muita coisa. A gente começa lá atrás, nos mitos do Minotauro, aí passa para a era dos heróis famosos, tipo da Ilíada e da Odisseia. Depois a gente vê as cidades-estado, como Atenas e Esparta nascendo. Daí vem a Idade de Ouro, o auge das ideias geniais. E, por fim, a cultura grega se espalhando pelo mundo todo. É uma história de quase 2000 anos resumida aqui pra gente, num piscar de olhos. Olha só que diferença gritante. De um lado, uma armadura de bronze, feita para a guerra, para sobrevivência mesmo. Do outro, a perfeição, a arte do Partenon, lá no pico da cultura grega. Isso aqui mostra a jornada de um povo que começou guerreiro e se transformou numa civilização que passou a valorizar a beleza e o conhecimento acima de qualquer outra coisa. E com essa nova ferramenta na mão, a filosofia, os gregos, começaram a usar a razão para resolver um dos quebra-cabeças mais complicados que existem. Como é que um monte de gente consegue viver junto numa cidade? Quais seriam as melhores regras para esse jogo que a gente chama de sociedade?
Aqui tem um ponto super importante para a gente entender. Não existia um país Grécia como a gente pensa hoje. O que existiam eram centenas de cidades-estado, todas independentes, que eles chamavam de polis. Pensa que cada uma era tipo um paizinho, com seu próprio governo, seu exército, suas leis. As mais famosonas, claro, eram Atenas, a cidade da galera da filosofia e do comércio, e Esparta, a terra dos guerreiros. E olha, elas viviam batendo de frente. Bom, com tanta cidade e estado diferente, é lógico que os gregos quebravam a cabeça pensando qual seria o melhor jeito de governar. Aí que entra o filósofo Aristóteles, com uma sacada genial para organizar as ideias. Ele percebeu que o mais importante não era quantas pessoas governavam, mas sim para quem elas governavam. O governo era para o bem de todo mundo da comunidade, ou era só para encher o bolso dos governantes? Pega esse exemplo aqui, o governo de uma pessoa só. Se essa pessoa é um rei justo que se preocupa com o povo, beleza, a gente tem uma monarquia, é a forma boa. Agora, se essa mesma pessoa usa o poder só para ela mesma, com crueldade, pensando só no próprio umbigo, aí a gente tem uma tirania. É a forma ruim, a corrompida. É a mesma estrutura, né? Uma pessoa no poder, mas a intenção. A intenção muda tudo. Uma ideia simples, mas muito, muito poderosa. E foi lá em Atenas, nesse lugarzinho aí da foto, a Penix, que os gregos resolveram testar o governo de muitos. E eles deram um nome para isso: democracia, que quer dizer poder do povo. Era ali que os cidadãos se juntavam para discutir, debater e votar direto nas leis. Pensa que revolucionário foi isso. Foi a primeira vez na história que pessoas comuns, cidadãos, tiveram o poder de decidir o futuro da própria cidade. Foi uma virada de jogo. Mas, como tudo na vida, essa inovação toda, essa rivalidade entre as cidades, tudo isso teve um preço. A história da Grécia estava caminhando para um final grandioso, um final com guerras que viraram tudo de cabeça para baixo e com a chegada de uma figura que ninguém esperava. Um jovem líder que, por acaso, era o fã número 1 da cultura grega. Primeiro vieram as guerras médicas. Nelas, as cidades gregas se uniram e conseguiram fazer o impossível. Derrotaram o gigantesco Império Persa. Essa vitória foi incrível, trouxe grana, confiança e deu início à tal Idade de Ouro. Só que aí veio a tragédia. Na Guerra do Peloponeso, Atenas e Esparta, as duas cidades mais poderosas, entraram em guerra uma com a outra. Foi uma briga feia, que deixou todo mundo na Grécia fraco, vulnerável. E foi exatamente nesse momento de fraqueza que um novo líder apareceu, lá do norte, da Macedônia. O nome dele era Alexandre. E ele não era um inimigo qualquer, não. Pelo contrário, Alexandre era um baita admirador da Grécia. Ele cresceu lendo as histórias de Homero e, pasmem, o professor particular dele foi ninguém mais, ninguém menos que o próprio Aristóteles. Dá para imaginar? Ele simplesmente amava a cultura grega. E o Alexandre não ficou de bobeira, não. Em pouco mais de 10 anos, ele fez uma coisa que parece até mentira. Olha só esse mapa. O cara marchou com o exército dele desde a Grécia até a Índia, conquistando tudo que via pela frente. Ele montou um dos maiores impérios da história, e num tempo recorde. Mas o lance com o Alexandre é que ele não era só um conquistador. Por onde ele passava, ele ia fundando cidades, construindo bibliotecas, teatros. Ele não levou só o exército dele, ele levou a cultura grega junto. Ele foi espalhando a filosofia, a ciência, a arte, a língua grega por todo esse império gigantesco. No fim das contas, ele foi o maior fã e o maior garoto propaganda que a Grécia já teve. E aí vem a parte mais maluca dessa história. Foi justamente quando as cidades gregas perderam a liberdade, quando foram conquistadas, que a cultura delas explodiu e ficou mais forte do que nunca. As ideias, a arte, a filosofia, nada disso morreu. Pelo contrário, tudo isso viajou o mundo, influenciou milhões de pessoas. Foi tipo assim, uma derrota política que virou uma vitória cultural gigantesca. E tudo isso nos traz até a pergunta final. A gente viu os mitos, a filosofia, a democracia, o império que espalhou tudo isso pelo mundo. Mas e hoje? Aquelas perguntas que os gregos começaram a fazer lá atrás, sobre o que é a verdade, o que é a justiça, qual o melhor jeito de viver em sociedade, será que elas ainda fazem sentido para a gente no nosso dia a dia? A aventura deles na história pode ter acabado, mas talvez, só talvez, o eco dessas perguntas seja o legado mais poderoso e imortal que eles deixaram.